A paz, Senhor, bom dia a todos. Estamos em mais um Bom Diário, uma oportunidade para nós estudarmos um pouco mais a Bíblia, falarmos um pouco mais de Deus, aquilo que Ele tem para a nossa vida e meditarmos nessa tão importante palavra, né? Nosso Bom Diário. Todos os dias, meditando em um versículo bíblico, aprendendo um pouco mais de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Estou com a Bíblia. Quem se lembra, estamos falando do estudo sobre a Arca de Noé, a história de Noé, como Noé foi importante para tudo aquilo que nós temos hoje em dia de humanidade. E nosso estudo vai continuar. Para quem se lembra da aula passada, da pregação passada, nós falamos sobre Gênesis capítulo 6, versículo até o 12. Hoje nós vamos falar do versículo 13 até o versículo 22. Então o estudo de hoje vai ser de Gênesis 6, 13 até o 22. O título é Deus anuncia o dilúvio. Vamos dando continuidade, então, ao nosso estudo, que você possa aproveitar muito bem o estudo nesse dia tão belo e que a gente possa aproveitar essa oportunidade única que nós temos de aprender um pouco mais de Deus. É sempre muito importante esse aprendizado. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Vamos iniciar. Diz assim: Deus anuncia o dilúvio a Noé, lembrando a história de Noé. Versículo 13 diz assim: E disse Deus a Noé: O fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então, retornando àquilo que nós tínhamos estudado anteriormente, nos tempos de Noé, a terra estava repleta de violência. Violência, assassinatos, crimes, muito parecido com o mundo nos dias de hoje, talvez um pouco mais terrível. Então, muito do que Deus tinha planejado inicialmente, da beleza inicial do Jardim do Éden, da paz, do poder, do homem poder dividir com os animais criados por Deus, esse mundo belo, pacífico, foi destruído com a queda do homem. O pecado do homem trouxe a destruição para a humanidade. E foi então necessário que Deus fizesse uma remodelada. O homem, ele tinha pecado de tal forma que Deus havia se arrependido de haver feito o homem. Então veio o castigo. Veja só, versículo 13. Deus disse a Noé, avisando o Noé é o apregoeiro da paz. O fim de toda a carne é vindo, ou seja, trarei destruição para toda a carne, seres humanos e animais. Porque a terra está cheia de violência, e eu desfarei o ser humano com a terra. Ou seja, o ser humano seria destruído e o planeta Terra também seria destruído por completo. Vegetação, o planeta como um todo, os animais, que não tinham pecado com o homem, mas sofreriam a ira de Deus junto com o homem. Então a sentença de Deus era uma sentença muito forte. A sentença de Deus era uma sentença terminal. Destruição para o homem junto com o planeta. E ele vai seguir falando com Noé, versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimento na arca, escalafetarás por dentro e por fora com betume. Primeiramente, agora esse versículo, nós vamos trazer alguns dados sobre a arca. Como ela foi feita, qual material utilizado. Primeiro ponto, uma arca de madeira de cipreste. Essa madeira utilizada é considerado, junto da questão da botânica, como uma das madeiras mais fortes que nós temos, principalmente com contato com a água. Você já vê que a arca ela tem um planejamento. Então, a madeira de cipreste é uma madeira extremamente forte, um material extremamente bem adaptado para a água, condições adversas que existiriam no dilúvio. Então, Deus não dá uma ordenança a Noé, digamos assim, sem nenhum propósito. Faz uma arca com madeira de cipreste que aguente as tormentas do mar, que aguente essa grande quantidade de água para o que estaria a correr. E betumarás para cima, por dentro e por fora com betume. Há uma tradução da palavra betume que, na verdade, não significaria exatamente betume, mas sim a rena. Rena com a letra H. Quem gosta de tatuagem já ouviu falar da tatuagem de rena. A rena é um composto orgânico das árvores
que tem essa função de fazer essa vedação e ela não causa mal à saúde. Então, esse betume não seria a tradução mais correta, mas sim trabalhos posteriores dentro das pesquisas bíblicas mostram que na verdade seria rena, não o betume, que seria aquela afetação da própria arca. Ele continua, versículo 15: E dessa maneira farás de dentro 300 côvados, comprimento da arca, 50 côvados da sua largura e 30 côvados da sua altura. Comprimento, largura, altura. As divisões da arca tornam ela um dos maiores barcos que já existiram. Maior do que o Titanic, inclusive. Quando você converte o côvado, que dizia-se que era a medida entre a palma da mão até o dorso. Existiam vários tipos de côvado, tinha o côvado egípcio, o côvado hebreu. Então, calculando-se esses côvados, nós teríamos esse tamanho grande, 350, 30. Há um museu nos Estados Unidos chamado Ark and Country. Quem tiver curiosidade pode pesquisar aqui no YouTube, inclusive. Nesse museu, Ark and Country, mostra uma réplica da arca gigantesca. Então, a arca não era um barquinho, como muitas vezes é pintado em alguns lugares. A arca era uma embarcação gigantesca, maior do que o Titanic. Então, Deus dá as medidas, mais uma prova de que é uma história real. Você consegue colocar essas medidas em prática, você consegue calcular as medidas, você consegue analisar se esses números estão corretos. E pasmem, estão corretos. Tanto, verdade, que existe essa famosa arca nos Estados Unidos, Kentucky, se eu não me engano, a réplica da arca com as medidas dadas por Deus. Mais uma prova da verdade e veracidade bíblica. Vamos continuar? E logo depois, versículo 16: Farás na arca uma janela de um côvado da parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Falhais andares primeiro, segundo e terceiro. Então, a arca era dividida em 3 andares: primeiro, segundo e terceiro andar. Andar de cima para as aves, que precisavam também da luz do sol e podem ficar nesses andares de cima. Andar do meio para os animais e andar de baixo também para os animais. Uma divisão que pudesse aí trazer todos os tipos de animais que estariam aí presentes na arca. Janela para ventilação, circulação de ar dentro da arca. A janela na parte de cima exatamente para não ser afetada pelo solavanco da água, para não ser inundada a arca de Noé. Vamos continuar. Versículo 17. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá. Esse ponto é espetacular. Vejam. Eis que trarei um dilúvio sobre toda a terra. Talvez vocês não saibam, mas o acontecimento histórico mais registrado na humanidade é o dilúvio de Noé. Exato. O dilúvio de Noé é o acontecimento histórico mais documentado da história da humanidade. O escritor George Fraser, no seu livro Folklore and Old Testament, do século XIX, ele cita que mais de 250 relatos existem do dilúvio de Noé. Não de Noé específico, mas vertentes desse relato. Mais de 250 culturas ao redor do mundo, inclusive separados por oceano em tempos antigos em que eles não poderiam combinar a mesma história. Qual é a prova de que todas as histórias tratam de um acontecimento único e verdadeiro, apenas de visões diferentes? E aí fica a pergunta: por que a história bíblica seria real? Porque a história bíblica traz medidas, comprimentos, traz a forma com que a arca era realizada. Então, todos esses detalhes técnicos que podem ser colocados à prova estão corretos e mostram que a veracidade bíblica, a história bíblica é a verdadeira. Então, dilúvio sobre toda a face da terra. Veja bem, toda a face da terra, ou seja, um dilúvio global. O mundo inteiro ficou embaixo d'água. Vamos continuar? Versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos seus filhos contigo. Deus ele estabelece uma aliança com Noé, porque Deus viu justiça na vida de Noé. Quando Deus vê justiça na nossa vida, Deus estabelece a aliança conosco. Talvez a aliança que ele estabeleça com você não seja do tamanho da que ele estabeleceu com Noé, que se tornou o salvador da humanidade. Talvez a aliança que Deus estabeleça com você seja uma aliança particular, diferenciada, mas Deus tem uma aliança com você se você tiver uma aliança com Ele. Deus trabalha por você se você trabalhar por Ele. Então Deus estabeleceu uma aliança com Noé, e graças a Noé, que é o segundo Adão,
o mundo sobreviveu ao dilúvio com a sua família, que repovoou a humanidade. Veja só, uma única família de servos de Deus em um mundo que na época já tinha milhões de pessoas. Sim, milhões de pessoas. Dados, cálculos que nós fazemos baseados em estatísticas demonstram que naquele tempo já existia mais de 1 milhão de pessoas na Terra. E mesmo assim, uma única família servia a Deus. Mas Deus poupou o mundo inteiro por causa dessa família. Deus dá importância para quem o serve. Uma família, uma pessoa, uma cidade. Deus tem bênção para quem o serve. Seguindo os versículos. E então o versículo 19 diz assim: E de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca, para conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Ou seja, Deus está dizendo para Noé o seguinte: todas as espécies no mundo entrarão na arca com você. Aí surge uma pergunta, claro. Bom, hoje em dia são mais de 1 milhão de espécies catalogadas. Como mais de 1 milhão de animais entraram na arca? Vamos lá. Primeiramente, como os animais de continentes diferentes poderiam entrar na arca com a divisão continental? Dentro do criacionismo, que é o pensamento que eu defendo, existe nesse pensamento a ideia de que o mundo já era um único continente, a Pangeia. Provavelmente os seres humanos já estavam ali reunidos em uma parte única do mundo. Não existia esse espalhar tão grande como existiu posteriormente com a divisão das nações, a Torre de Babel e tudo mais. Então você tinha um único planeta, um planeta único, evidentemente, mas um único continente, a Pangeia, evidentemente não com uma data evolucionista de 150 milhões de anos atrás, mas 4 mil anos atrás. Você tinha a Pangeia e todos os animais eles estavam meio que próximos uns aos outros. Não eram animais na espécie que nós temos hoje em dia, que nós temos espécies mais diversas. Naquele tempo era aquilo que nós conhecemos como famílias dentro da biologia. Então você tinha os tipos básicos, também conhecidos como baramins. Existe até a ciência da baraminologia, que estuda esses tipos básicos, que dão origem a vários outros animais. Por exemplo, você tem um cavalo de Przbalski, que tem, se não me engano, um pouco mais de 30 cromossomos. Ele consegue dar origem a cavalos, éguas, zebras, antílopes, vários tipos diferentes de equinos, sendo um tipo de animal só. Dentro da sua genética existe capacidade de diversificação. Isso nós chamamos de famílias. Então os animais que entraram na arca, aquele barco gigantesco, eram as famílias, não as espécies que nós temos hoje. Lembrando que não entraram peixes e não entraram insetos. Peixes porque estão adaptados à água, mesmo peixes de água doce e água salgada, elas não se misturam pelas quantidades de sedimentos. Então, mesmo em um dilúvio universal, as águas não se misturaram. Então, cada peixe estava na sua água, evidentemente porque eles não se afogariam. Insetos também porque não era necessário a entrada de insetos. Não entraram pernilongos, cupins na arca. Por quê? Porque, evidentemente, os insetos eles são adaptáveis às grandes inundações. Eles conseguem criar cápsulas, eles conseguem flutuar sobre a água, e eles não estão, digamos assim, suscetíveis às intempéries. Mas o mais interessante vem agora. E os dinossauros? Os dinossauros entraram na arca, filhotes, pois boa parte dos dinossauros filhotes são pequenos. À medida que o tempo passa, esses animais crescem e se tornam gigantescos. Mas eles não viveram milhões de anos atrás? Não. Nosso pensamento criacionista, o universo tem 6 mil anos e a Terra também 6 mil anos. Então os dinossauros não viveram milhões de anos atrás. 4 mil anos atrás, eles entraram filhotes dentro do dilúvio. Mas não eram carnívoros? Não. Naquele tempo, os animais eram vegetarianos. Todo animal do mundo tem a capacidade de se alimentar também de flores, folhas, folhagens. Qualquer animal. Não estou dizendo que eles sejam vegetarianos, mas eles têm a capacidade de se alimentar de flores, principalmente em momentos que eles estão com algum desequilíbrio estomacal. Acredito que naquela época essa capacidade era muito maior e foi desenvolvido uma capacidade apenas de alimentação por meio de folhagens. Então, dinossauros poderiam ter sido entrar na arca, filhotes, todos os animais entraram filhotes, e dentro da arca eles passaram por períodos de hibernação e torpor, em que eles, dentro da água, temperatura baixa, escuridão, os animais eles naturalmente vão para esse período de hibernação, que faria com que os animais não se alimentassem uns dos outros, e também faria com que eles conseguissem viajar durante esse ano inteiro dentro da arca, dormindo filhotes. Vamos continuar?
Das aves conforme a sua espécie, os animais conforme a sua espécie, todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Olha a divisão. Aves, tanto pássaros, como podendo falar também de dinossauros que voam. Na verdade, a tradução literal seria dos que voam, não das aves em si. Então, você tem dinossauros, você tem a possibilidade dos pássaros, qualquer animal que voa. 2 de cada espécie virão a ti, 2 de cada espécie. Fora isso, vamos continuar. Das aves, réptil, todo réptil. Réptil, então, é uma fala geral. Pode ser tanto um lagarto, pode ser tanto uma cobra, como também dinossauros, que, creio eu, sejam muitos dos répteis que entraram na arca. Então esses répteis, ou serpentes são uma palavra parecida com serpentes também, utilizada no hebraico antigo, eles tinham essa capacidade de entrar na arca. Filhotes e organizados por Deus, evidentemente, tem um fator sobrenatural aí, é óbvio. Eles entraram na arca. 2 de cada espécie. Versículo 21. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-te para ti, e te será para mantimento teu e deles. Olha só, alimentação, planejamento. Como naquela época, seres humanos, animais, todos alimentavam-se de plantas, creio eu, e aí é uma questão de fé, que existiam tipos de plantas diferentes dos que existem hoje. Uma capacidade maior de você poder se alimentar de plantas do que existe nos dias de hoje. Então, Noé ele ajuntou, lembrando-se que são um período de mais de 100 anos que ele se preparou para a arca. Ele teve esse grande reservatório de alimento por meio de vegetais que estavam na arca para todos os animais se alimentarem. Plantas, evidentemente também nós pressupomos reservatórios de água, porque também é necessário beber água. Então, Noé, nós tínhamos aí esse reservatório tanto de plantas como de líquido para Noé, sua família e também os animais. Último versículo de hoje, versículo 22 diz assim: E assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. A história de Noé é incrível. Você viu quantos elementos até científicos nós tratamos nessa história? Porque ela é real, ela tem sentido, ela é científica, inclusive. É claro que pessoas tentam refutar a história há milhares de anos, mas nunca conseguem, porque é a verdade, testificada por Deus, mais uma das grandes verdades da Bíblia. E o último versículo de meditação diz isso: olha, tudo quanto Deus mandou, Noé fez. E é uma missão para nós. Será que tudo quanto Deus está nos mandando, nós estamos fazendo? Será que tudo que Deus está nos ordenando está sendo feito? Será que realmente estamos obedecendo à vontade de Deus? Noé obedeceu, e seu nome foi honrado por gerações. Obedeça à vontade dele, o seu nome também será honrado. Com isso, nós terminamos nosso estudo Pão Diário do dia de hoje. Medite, estude, aprenda, questione, mas acima de tudo, coma mais um dia de Pão Diário. Amanhã estaremos aqui novamente, continuando a história de Noé e outras que ainda virão. Esteja comigo, eu estou com você. Obrigado e a paz do Senhor.